Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar um tema muito atual e extremamente importante para o funcionamento da administração pública e das organizações em geral: a Lei Geral de Proteção de Dados e a Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sigla LGPD, é a legislação brasileira que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais no país. Essa lei foi criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD está diretamente relacionada às transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, especialmente com o avanço da internet, da digitalização de serviços e da utilização massiva de dados por empresas e órgãos públicos. Com o crescimento das tecnologias digitais, grandes volumes de informações passaram a ser coletados, armazenados e analisados por diferentes instituições. Isso gerou a necessidade de criar normas jurídicas capazes de garantir que os dados pessoais dos cidadãos sejam utilizados de forma responsável, transparente e segura. A Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada em legislações internacionais, especialmente no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, conhecido como GDPR. Agora vamos entender o que são dados pessoais. De acordo com a LGPD, dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Isso significa que qualquer informação que permita identificar direta ou indiretamente um indivíduo pode ser considerada dado pessoal. Exemplos incluem nome, número de documento, endereço, telefone, e-mail, localização geográfica e dados relacionados ao comportamento digital. Além dos dados pessoais comuns, a lei também define uma categoria especial chamada de dados pessoais sensíveis. Os dados sensíveis são informações que dizem respeito a aspectos mais íntimos da vida do indivíduo e que podem gerar discriminação ou riscos à pessoa caso sejam utilizados de forma inadequada. Entre os exemplos de dados sensíveis estão informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação sindical, dados relacionados à saúde, vida sexual e dados genéticos ou biométricos. A LGPD estabelece regras mais rigorosas para o tratamento desses dados sensíveis justamente para garantir maior proteção aos direitos individuais. Agora vamos falar sobre o conceito de tratamento de dados. O tratamento de dados corresponde a qualquer operação realizada com dados pessoais. Isso inclui atividades como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação ou qualquer outra forma de manipulação dessas informações. Ou seja, sempre que dados pessoais são coletados ou utilizados por uma organização, existe a necessidade de observar as regras estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora vamos falar sobre os princípios da proteção de dados previstos na LGPD. A lei estabelece uma série de princípios que devem orientar o tratamento de dados pessoais. Um desses princípios é o princípio da finalidade. Esse princípio determina que os dados pessoais devem ser utilizados apenas para finalidades específicas, legítimas e previamente informadas ao titular dos dados. Outro princípio importante é o princípio da adequação. Isso significa que o tratamento de dados deve ser compatível com a finalidade informada ao titular. Também temos o princípio da necessidade, que estabelece que apenas os dados estritamente necessários para atingir determinada finalidade devem ser coletados. Outro princípio fundamental é o da transparência, que determina que os titulares dos dados devem ter acesso a informações claras sobre como seus dados estão sendo utilizados. Também podemos mencionar o princípio da segurança, que exige a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos ou perdas. Agora vamos falar sobre os direitos dos titulares de dados. A LGPD garante diversos direitos às pessoas cujos dados estão sendo tratados por organizações públicas ou privadas. Entre esses direitos está o direito de confirmar a existência de tratamento de dados, o direito de acessar suas informações pessoais, o direito de corrigir dados incompletos ou incorretos,
e o direito de solicitar a exclusão de dados desnecessários ou tratados de forma irregular. Os titulares também possuem o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados e o direito de revogar o consentimento para o uso de seus dados em determinadas situações. Esses direitos fortalecem a proteção da privacidade e permitem que os cidadãos tenham maior controle sobre suas próprias informações pessoais. Agora vamos falar sobre os agentes envolvidos no tratamento de dados. A LGPD identifica duas figuras principais nesse processo. O primeiro é o controlador. O controlador é a pessoa ou organização responsável por tomar as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, ou seja, ele define como e para que os dados serão utilizados. O segundo é o operador. O operador é a pessoa ou organização que realiza o tratamento de dados em nome do controlador, seguindo as instruções estabelecidas por ele. Também existe a figura do encarregado de proteção de dados, conhecido como Data Protection Officer. Esse profissional é responsável por atuar como canal de comunicação entre a organização, os titulares de dados e a autoridade reguladora. Agora vamos falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida pela sigla ANPD. A ANPD é o órgão responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Entre suas atribuições estão a elaboração de diretrizes sobre proteção de dados, a fiscalização das atividades de tratamento de dados e a aplicação de sanções em casos de descumprimento da legislação. As sanções previstas na LGPD podem incluir advertências, multas administrativas, publicização da infração e até a suspensão das atividades de tratamento de dados em determinadas situações. Outro aspecto importante da LGPD é que suas regras se aplicam tanto ao setor privado quanto à administração pública. Isso significa que órgãos governamentais também devem respeitar as normas de proteção de dados ao coletar, armazenar e utilizar informações pessoais dos cidadãos. No caso da administração pública, o tratamento de dados deve ocorrer sempre com base no interesse público e na execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Portanto, compreender a Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental para entender como o sistema jurídico brasileiro busca proteger a privacidade e a segurança das informações pessoais dos cidadãos em uma sociedade cada vez mais digital. A LGPD representa um marco importante na proteção dos direitos fundamentais relacionados à privacidade e estabelece regras claras para garantir que os dados pessoais sejam utilizados de forma responsável, segura e transparente. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.